Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos dar início à nossa reunião aqui do pré-natal de alto risco, e hoje vai ser a apresentação de um caso clínico, que a responsável vai ser a doutora Nina, e depois a doutora Lívia vai apresentar um artigo do caso em questão. Então, Nina, você já pode ir começando. Boa tarde a todos. Meu nome é Nina, sou residente do primeiro ano de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas. Fui orientada pelo professor Mário Dias e eu vou discutir um caso hoje sobre doença inflamatória intestinal, mais especificamente a doença de Crohn, que é a doença da paciente do caso em questão. Fazendo uma pincelada nas doenças inflamatórias intestinais, existem as três principais conhecidas, a retocolite ulcerativa, que é essa da figura A doença de Crohn, da figura B, e a colite pseudomembranosa, da figura C. A colite pseudomembranosa é uma causa de doença inflamatória intestinal infecciosa, causada pelo Clostridium. E as mais conhecidas são a retocolite e a doença de Crohn, que são causas não infecciosas. Então, eu vou falar dessas causas não infecciosas, que são doenças crônicas, recorrentes, idiopáticas. Especula-se que elas sejam resultantes da ativação do sistema imune pela própria microbiota intestinal dos pacientes. Isso ainda não é muito claro para os pesquisadores. Ela comete tipicamente mulheres jovens, na faixa etária de 20 a 40 anos, e ela é caracterizada por uma resposta inflamatória prolongada, exacerbada e destrutiva com a parede do intestino delgado e grosso. São ambas condições pré-cancerosas pela resposta inflamatória prolongada, sendo que a retocolite ulcerativa tem uma relação mais forte com o desenvolvimento de neoplasias. As duas têm um quadro clínico muito parecido quando elas estão em fases de atividade de doença, que é basicamente febre, dor abdominal e diarreia mucopio sanguinolenta, podendo ter, outros sintomas associados. Falando um pouco sobre as características em comum e as características diferentes de cada uma delas. Ambas possuem um componente genético importante e podem ter reações extraintestinais, principalmente artrite, eritema nodoso e uveíte, sendo o eritema nodoso e a uveíte mais comuns na retocolite ulcerativa. Em relação às características que diferenciam essas duas doenças, a colite ulcerativa, ou retocolite ulcerativa, ela possui mais sintomas de intestino grosso. Então, os pacientes eles podem ter tenesmo, sangramento retal, enquanto os pacientes da doença de Crohn, eles têm mais sintomas de intestino delgado. Pode ter cólica, febre, dor abdominal e doença fistulizante, que é uma característica típica da doença de Crohn. O envolvimento intestinal, ele também é diferente nas duas doenças. A retocolite ulcerativa, ela tem um acometimento mais superficial, ela pega mucosa e submucosa, enquanto a doença de Crohn, ela tem um acometimento mais transmural. Então, falando mais especificamente da doença de Crohn, que é a doença da paciente, ela macroscopicamente, na colonoscopia, que é o exame padrão ouro para diagnóstico, são observadas lesões bem delimitadas, estenosantes, que são intercaladas com mucosa normal. Nessa imagem, essas áreas que parecem pseudopólipos, que são chamadas as pedras em calçamento ou cobblestones, elas são as áreas de mucosa normal, enquanto as áreas que parecem fissuras, que parecem úlceras profundas, são as áreas de mucosa acometida. A parede intestinal é tipicamente espessada pelo processo inflamatório, pela formação de fibrose, e é muito comum a ocorrência de fístulas, tanto iliocolônicas, ou então enterovaginais, enterovesicais, ou entero-entero. Na tomografia, a gente pode perceber uma área aqui de estenose do intestino, podendo ter dilatação amontante, e há um espessamento da parede intestinal pelo processo inflamatório e pela fibrose. Nessa imagem também dá para ver uma
formação de fístula, que é essa linha bem fininha aqui. E na radiografia, tem o tipo de sinal do cordão, que é a estenose mesmo do lúmen intestinal, e pode haver também essas imagens de infiltração de toda a parede intestinal. As principais complicações da doença de Crohn, portanto, são a má absorção, a anemia pela própria falta de absorção de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico, e obstrução intestinal por essas áreas de estenose que causam dilatação, e a formação de fístulas, como já foi dito. Em relação à doença inflamatória intestinal associada à gestação, não tem muita diferença, né, da associação da retocolite ulcerativa com gestação ou da doença de Crohn com a gestação. Ambas possuem desfechos bem semelhantes. E foi observado que elas têm um efeito benéfico em relação à atividade inflamatória da doença. Mulheres que engravidam com fase ativa da doença, entretanto, elas tendem a ter uma função mais desfavorável. Elas continuam tendo atividade da doença. Enquanto mulheres que engravidam fora da atividade da doença, elas tendem a ter uma evolução favorável e poucos sintomas de doença ativa. Mesmo assim, a doença inflamatória intestinal, ela está associada a um maior risco de trabalho de parto prematuro, um baixo peso ao nascer e restrição do crescimento fetal. Mas a maioria dessas complicações surge em pacientes que estão com fase ativa da doença. Por isso, é muito importante orientar pacientes que têm esse diagnóstico a programarem a gestação e planejarem engravidar num período de remissão de sintomas. Em relação à via de parto, a indicação é obstétrica, desde que não haja doença perineal no momento do parto. Nesses casos, a indicação é de cesariana. Entretanto, eu achei na literatura uma discrepância. Eu vi no Williams fala que mulheres com fístula perineal que não sejam retovaginais, elas podem se submeter ao parto vaginal, enquanto na Febrasgo diz que a doença perineal, e eles não especificam qual tipo, é indicação de cesariana. Em relação ao tratamento da doença inflamatória intestinal, a maioria dos medicamentos não possui efeito teratogênico, com exceção do metotrexato, mas a maioria dos medicamentos é categoria B, não tem nenhuma categoria A, mas infliximab, prednisona são possíveis de serem usados na gestação. Então, vou descrever o caso clínico. A paciente SLS, de 29 anos, gesta 2 com parto vaginal anterior, que, segundo o relato dela, foi um decesso de 7 meses. Atualmente, com idade gestacional de 32 semanas e 4 dias, a paciente ela não evoluiu para parto ainda, ela continua internada no hospital. É um pinar do Hospital das Clínicas por doença de Crohn, forma iliocolônica penetrante com componente perineal. Eu esqueci de dizer, mas a doença de Crohn, ela pode ter um acometimento global do intestino, que vai desde a boca até o ânus, geralmente poupando o reto. Enquanto a doença, a retocolite ulcerativa, ela tende a acometer apenas reto sigmoide, tem uma progressão mais ascendente. Isso é importante para informações que vão vir a seguir. Ela atualmente está com doença em atividade, sem tratamento específico, e ela é acompanhada pela equipe de gastroenterologia. Além disso, ela tem uma nefrolitíase bilateral e vários episódios de infecção de trato urinário tratados na gestação, inclusive com pielonefrite, colocação de catéter duplo J, e a nefrolitíase foi observada nesse ultrassom no dia 24/9, inclusive com uma hidronefrose de grau leve à direita. Ela está fazendo uso de cefalexina profilática para infecção do trato urinário, e ela possui algumas alergias relatadas, de pirona, paracetamol e escopolamina, uma paciente que é dependente de opioide para analgesia. Já foi internada múltiplas vezes nesse serviço, e eu fiz um acoplado das internações prévias dela. É uma paciente que teve um total de 12 internações desde 2017. Ela teve um diagnóstico de retocolite ulcerativa em 2009,
em outra instituição. Em 2015, ela relata esse decesso com 7 meses de gestação. E em 2017 foi a primeira internação dela no nosso serviço. Nessa internação foi feito o diagnóstico de doença de Crohn, e desde então ela teve diversas internações. Eu destaquei essa daqui em número 10, que foi a internação onde foi descoberta a gestação atual. Então, só falando um pouco de algumas das internações mais importantes. Ela teve uma internação em 11 de setembro de 2017, que na admissão ela chegou com diagnóstico prévio de retocolite ulcerativa, diagnóstico esse que já estava firmado desde 2009, quando ela tinha 17 anos. Ela estava com agudização de sintomas gastrointestinais, uma diarreia mucosanguinolenta, uma dor abdominal intensa, ano retal, náuseas e vômitos, e tinha uma anemia ferropriva e hipoalbuminemia em exames laboratoriais. Nessa internação foi feita uma redefinição diagnóstica, o estadiamento da doença e alteração do plano terapêutico. Ela ficou internada quase um mês, foram feitos diversos exames, foi feita enterotomografia, que mostrou um processo inflamatório ativo de aspecto salteado no cólon. Esse aspecto salteado, ele não é típico da retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa, como eu disse, ela tem um acometimento ascendente, vem desde o reto, e ela é contínua. A doença de Crohn, ela é salteada, e ela pode acometer todo o intestino. E com todos esses exames, foi definido que o diagnóstico dela era, na verdade, uma doença de Crohn, de acometimento iliocolônica, e com um componente fistulizante perianal. Estava em atividade clínica e laboratorial, porque a anemia ferropriva e a hipoalbuminemia são considerados critérios laboratoriais porque indicam desabsorção. E também radiológica, foi visto uma reação inflamatória nos exames de imagem. A conduta dessa internação foi basicamente definição do plano terapêutico, uma vez que o tratamento para retocolite ulcerativa é diferente da doença de Crohn, e foi feito um acompanhamento conjunto com a ginecologia para fazer uma contracepção eficaz para essa paciente que ia usar metotrexate, então não poderia engravidar. A proposta foi inserir um DIU de levonorgestrel. Contextualizando, foi inserido o DIU em acompanhamento ambulatorial e essa paciente voltou em 2020, então ela ficou um tempo com o DIU, com um quadro de dor abdominal suprapúbica intermitente associada a náuseas e vômitos. Ela fazia o uso, portanto, do DIU de levonorgestrel na época e também o infliximab e a prednisona para o tratamento da doença de Crohn. Nos exames laboratoriais e de imagem feitos nessa internação, não foi visto sinais infecciosos ou de exacerbação da doença. E foi feito um ultrassom transvaginal, em que foi visto o DIU em posição transversa. A propedêutica infecciosa também era sem alterações, e como eu disse, os exames de imagem não mostravam uma atividade de doença, inclusive mostravam uma redução da atividade em comparação com os exames prévios. Concluiu-se, então, que o DIU mal implantado poderia ser a causa da dor referida da paciente, e em decisão compartilhada, a paciente foi encaminhada para o ambulatório de ginecologia para avaliar a retirada do DIU de acordo com a recorrência da dor. E esse DIU foi retirado em menos de 2 meses, ambulatorialmente. Pelo relato da paciente, havia uma proposta de iniciar outra forma de contracepção, mas ela teve vários episódios de atividade da doença de Crohn, ficou internada no período e ficou sem contracepção depois da retirada do DIU. 4 meses depois, portanto, em 25 de maio de 2020, ela foi reinternada com uma diarreia sanguinolenta e perda de peso, disúria, e fazia uso de prednisona, nitrofurantoína já para
profilaxia de infecção de urina, carbonato de cálcio, tramadol e codeína, se necessário, como é uma paciente que é dependente de opioide para analgesia. E na internação foram feitos alguns exames, e eu faço um destaque para essa tomografia de abdômen e pelve, em que foi visto espessamento do reto e do ilho, sem sinais de pneumoperitônio, né, mostrando uma atividade da doença de Crohn, e o conteúdo uterino. Foi feito, portanto, ultrassom transvaginal, que confirmou uma gestação eutópica de 9 semanas e 3 dias. Então, para a gente entender, é uma paciente que vinha tendo vários episódios de atividade de doença, ficou internada 12 vezes no intervalo de 3 anos, e em uma internação com atividade clínica da doença, foi constatada uma gestação. Ela foi encaminhada, portanto, ao PNAR e começou o acompanhamento pré-natal. Durante o pré-natal, ela já foi internada 3 vezes. A última internação dela foi no dia 10/11 desse mês. Estava com 32 semanas e 2 dias. E ela veio encaminhada da gastro com um relatório informando a atividade da doença, uma diarreia já em melhora, mas sem critério infeccioso. A última cultura para Clostridium dela veio negativa. Ela está ainda sem tratamento da doença de Crohn, e isso foi uma decisão da gastroenterologia devido aos episódios de infecção do trato urinário de repetição, e, portanto, eles optaram por não fazer o tratamento imunossupressor para não piorar o quadro de infecção da paciente. Eles sugeriram também um tratamento, caso fosse detectado novo episódio de infecção, fazer um tratamento com antibiótico terapia venosa pelo quadro de desabsorção crônico, e indicaram a via de parto cesariana, sugeriram, devido à doença fistulizante perianal da paciente, que não tem estadiamento atual. Na admissão, a paciente apresentava diarreia, disúria, uma febre referida, dor pélvica e cólicas abdominais e um corrimento aumentado de cor amarelada. Ao exame, foi constatado um Giordano positivo, paciente afebril. O períneo estava íntegro, sem sinais de fístula ou abscesso, ela não autorizou o toque retal. No exame especular, foi visto um corrimento vaginal abundante, aderido em grumos, inodoro, bem típico de candidíase vaginal, e o toque, o colo uterino já tinha uma dilatação de 2 centímetros, sendo que a dilatação anterior era um colo fechado, com dinâmica uterina ausente. A paciente, portanto, foi internada com a hipótese diagnóstica de uma doença de Crohn em atividade, uma candidíase vaginal e uma infecção do trato urinário atual, sendo levantadas hipóteses de pielonefrite pelo Giordano positivo e essa febre referida, ou uma cistite, como é uma paciente que ela é muito, muito queixosa, ela possui uma dor crônica pela doença de Crohn, então esse Giordano positivo ficou um pouco dúbio. No exame de urina, a paciente veio com um grande gota com raros bastonetes gram-positivos, raros bastonetes gram-negativos, leveduras, né, o que é condizente com o quadro atual de candidíase, e um EAS com uma leucostoria importante. Foi discutido com a CCH, que indicou iniciar gentamicina EV pela sugestão da gastroenterologia por causa da desabsorção da paciente, e a gastro sugeriu o início de um probiótico, 200 miligramas, que a paciente começou a usar hoje. A candidíase foi tratada com fluconazal, e até então ela mantém-se afebril, melhorou o quadro álgico após a analgesia com tramadol, e ela está mantendo estável em relação às contrações e à dilatação cervical. O resultado da urocultura ainda não saiu, e a proposta é de direcionar o tratamento após a urocultura. É isso. Muito obrigada. Então, obrigado, Nina, pela
bela revisão aí de doenças inflamatórias intestinais, foi bom para a gente relembrar. É um caso, como vocês viram, ainda está em andamento, o paciente ainda está internado, então é bom a gente trazer para a discussão até para que vocês possam opinar aí na condução do caso, para nos ajudar a esclarecer. Mas antes da gente opinar, vamos deixar a Lívia apresentar o artigo dela, e aí depois a gente faz os comentários após a apresentação da Lívia. Então, Lívia, faz sua apresentação primeiro e depois a gente faz a discussão do caso. Tá, joia. Deu certinho? Deu. Então tá, vou começar. Meu nome é Lívia, eu sou R2 de ginecologia. Lívia, só aperta esse ocultar aí embaixo. Sim, perdão. Meu nome é Lívia, eu sou R2 de ginecologia, eu vou apresentar um artigo relacionado ao caso clínico de hoje. O artigo escolhido foi esse artigo de revisão, que foi publicado numa revista de gastroenterologia desse ano. É um artigo que fala sobre doenças inflamatórias intestinais e a gestação, quanto à questão da fertilidade, complicações e tratamento. Então, assim, como uma introdução, né, vale destacar que 1 a 1,3 milhões de pessoas nos Estados Unidos atualmente sofrem de doença inflamatória intestinal e que a colite ulcerativa é a mais comum nos homens e a doença de Crohn a mais comum nas mulheres. Esse diagnóstico geralmente é feito em pacientes jovens, né, adultos jovens, de 15 a 35 anos, tendo uma incidência anual de 10,7 casos para 100 mil pessoas ano na doença de Crohn e de 12,2 por 100 mil pessoas ano na retocolite ulcerativa. Então, como é mais comum nessa faixa etária de 15 a 35 anos, é a faixa etária em que a mulher é fértil, portanto, tem uma implicação muito significativa na fertilidade, na gravidez e na saúde da prole. As taxas de fertilidade das mulheres com doença inflamatória intestinal vão depender de 2 fatores principais. Se a doença está ativa ou está em remissão e qual foi o tratamento já realizado e qual está sendo o tratamento atual dessa gestante. As pacientes que foram adequadamente tratadas, que estão em remissão e que não tiveram abordagem cirúrgica prévia, elas apresentam uma taxa de infertilidade bem semelhante da população em geral, das mulheres que não têm doença inflamatória intestinal, que é em torno de 5 a 14%. Já as pacientes que estão com doença ativa têm múltiplos fatores que podem prejudicar essa fertilidade. Aí o artigo cita alguns principais, né, que seriam assim, a inflamação das trompas e dos ovários, por conta de ser uma doença inflamatória na região pélvica. Ele pode acabar cometendo os órgãos adjacentes, então podem prejudicar a fertilidade dessa mulher. A questão da dispareunia é destacada como bem relevante, porque são mulheres que costumam ter muita dor na relação sexual, muitas vezes por já terem sido abordadas cirurgicamente, tem muitas cicatrizes de cirurgias prévias, então elas apresentam um desconforto muito grande durante o ato sexual. Tem a questão da insegurança, a mulher costuma ter muito medo de o filho, né, apresentar a mesma comorbidade, ou de durante a gestação ela vir a desenvolver complicações da doença, e tem a questão da depressão, costumam ser pacientes, por ser uma paciente com dor crônica, costumam ser pacientes com diagnóstico associado de depressão, pacientes que muitas vezes têm ileostomia, então são pacientes que não estão satisfeitas com o corpo, o que acaba prejudicando também, sendo mais um fator de dificultar essas pacientes de gestar. O artigo cita que é bem importante tentar deixar essas pacientes que precisam de cirurgia, elas terem uma prole definida, se for possível, né? Se não for uma cirurgia de urgência, deixar elas já ter os filhos, engravidar, para depois abordar cirurgicamente, porque a cirurgia vai acabar sendo um dos principais fatores que vão prejudicar a fertilidade dessa mulher. Vale destacar que, além de ser uma doença que dificulta a fertilidade por si só, é uma doença que também vai diminuir a eficácia nos tratamentos de reprodução assistida das mulheres que têm fertilidade. Então, também recomenda-se que essas pacientes que não conseguem engravidar por algum motivo, que forem fazer FIV, façam isso antes de terem uma abordagem cirúrgica também, para poder conseguir engravidar. A título de curiosidade, o artigo traz que a doença inflamatória intestinal também prejudica a fertilidade masculina. Cita principalmente com relação ao uso das medicações. A sulfasalazina, que é um dos fármacos que podem ser utilizados, que eu vou citar um pouco mais para frente, ele causa uma infertilidade reversível no homem, causando principalmente oligospermia, reduzindo a motilidade do espermatozoide e mudando a morfologia.
assim como o metotrexato também altera a morfologia do espermatozoide. Então, assim, recomenda-se que os homens que querem ser pais, eles suspendam o uso do metotrexato 3 a 6 meses antes da concepção para poder ter filho, né? A doença inflamatória intestinal, tanto a retocolite quanto a doença de Crohn, são patologias que vão aumentar as chances de complicações da gestação. O artigo cita que aumenta o aborto espontâneo, aumenta os bebês pequenos para a idade gestacional, aumenta a chance de parto prematuro e complicações do trabalho de parto, assim como de natimorto. Com relação a anomalias congênitas, é um pouco controverso. Não que a doença por si só cause essas anomalias congênitas, mas algumas medicações que são usadas para tratar essas doenças levam às anomalias congênitas. E vale destacar que tudo isso vai estar relacionado com a atividade da doença. Não é a doença somente ela que vai causar isso tudo. Depende de a doença estar ativa ou não e de como está sendo o tratamento. Então, para explicar um pouquinho com relação à atividade da doença. Se for uma gestante que tem colite ulcerativa ativa, ela vai, cerca de 45% dessas mulheres vão apresentar uma piora durante a gestação, 1/4 vai permanecer do mesmo jeito e 1/4 vai ter uma melhora. Se for uma doença de Crohn ativa, 1/3 provavelmente vai piorar, 1/3 vai permanecer do mesmo jeito e 1/3 vai ter uma melhora durante a gestação. E das mulheres com doença inflamatória intestinal que estão em remissão, com tratamento adequado, que está tudo tranquilo no momento da concepção, 80% delas vão seguir tranquilas durante a gestação, sem maiores problemas, e 20% só que vão apresentar surto da doença em algum momento. Então, com isso, a gente consegue ver que é de extrema importância o manejo pré-concepção dessas mulheres. Essas mulheres devem estar com as medicações otimizadas, medicações que não podem ser utilizadas durante a gestação devem ser trocadas. É importante ter exames prévios, né, ou colonoscopia, ou calprotectina fecal, para poder ver se a doença está ativa antes da mulher engravidar. E, claro, garantir a manutenção dos cuidados gerais da gestante, né? Fazer sorologia, preventivo, tudo que a gente já faz com todas as gestantes. Com relação à via de parto, um artigo traz de uma forma bem sucinta que o parto vaginal pode ser realizado desde que seja naquelas pacientes que não estão com doença ativa no momento. E se for doença ativa, que não seja doença ativa com doença perianal. Se tiver alguma alteração perianal, como fístula, enfim, qualquer outra, o parto vaginal está contraindicado, sendo indicada a cesárea. Cita também que as pacientes que já têm bolsa ilioanal não devem, de forma alguma, ter parto vaginal, uma vez que os partos vaginais, de uma forma geral, né, acabam causando danos aos esfíncteres anal e a região perineal. Então, assim, se tiver alguma alteração, indicação de cesárea. Caso contrário, pode ter parto vaginal, sendo a indicação obstétrica. Agora, ele cita uma forma bem sucinta os medicamentos que são usados para tratar a doença inflamatória intestinal e a sua relação com a gestação. Pacientes com doença inflamatória intestinal costumam ter algumas complicações infecciosas, né? E o tratamento dessas infecções, principalmente na doença de Crohn fistulizante, são feitos com metronidazol e ciprofloxacino, para poder cobrir anaeróbio e gram-negativos. E o artigo cita, né, que o metronidazol é um medicamento seguro na gestação, desde que usado principalmente a partir do 2º trimestre e por um curto período de tempo, de 5 a 7 dias, sendo categoria B. Já as fluoroquinolonas, como o ciprofloxacino, é categoria C. Não foi evidenciado que aumente a chance de aborto, de doenças, malformações significativas, mas tem um efeito bem relevante sobre os ossos e cartilagens, então devem ser evitados durante a gestação. Então, nesses casos, deve trocar a ciprofloxacina por algum antibiótico que cubra gram-negativos. Com relação às bolsite, que são as infecções das ostomias, a morcilina com clavulanato é categoria B, então é um medicamento que pode ser utilizado, e que a penicilina na gestação vai ser sempre a primeira escolha. E traz como uma coisa importante que os antibióticos de amplo espectro devem ser evitados periparto. Cita, por exemplo, essa cefalosporina de 3ª geração, porque ela vai causar uma disbiose intestinal na mãe e, consequentemente, pode causar uma disfunção imunológica e até mesmo levar a uma doença inflamatória intestinal na criança. Então, é o tipo de medicamento que deve ser evitado durante a gestação. Os aminosalicilatos, que são um grupo de medicamentos bem utilizados, como a mesalazina e a sulfasalazina, são seguras na gravidez, podem ser utilizadas. Lembrando que a sulfasalazina, quando prescrita, deve estar associada ao uso de um ácido fólico de uma forma diferente do que a gente faz habitualmente.
fazer o ácido fólico 1 miligrama 2 vezes ao dia, antes da gestação e durante a gestação. Tem também os imunomoduladores de tiopurina, que seria a azatioprina e a mercaptopurina. Esses medicamentos o artigo traz como seguros na gestação, são medicamentos que devem ser mantidos se a mulher já fizer uso e estiver bem adaptada, porém são medicamentos classificados como categoria D pelo FDA. Então, o importante nesses casos é tentar monitorar a gestante, porque são medicamentos que podem causar mielotoxicidade e hepatotoxicidade. Então, essas pacientes têm que ser acompanhadas mais de perto, com função hepática e hemograma. E vale destacar que são medicamentos que podem causar anemia fetal. Então, os bebês de mulheres que usaram essas medicações durante a gestação devem ser acompanhados no pós-parto com hemograma para poder avaliar a questão da anemia. Com relação aos medicamentos biológicos, tem o anti-TNF, são medicamentos seguros, considerados categoria B. A questão maior é que a gente tem que tentar utilizar ele, assim, até o 2º trimestre, evitando no 3º trimestre, para poder minimizar a exposição neonatal, porque são medicamentos que atravessam a barreira placentária, então, assim, eles são medicamentos que acabam sendo detectados, foram feitos vários estudos em que viram que bebês, até 6 meses após o parto, têm ainda a medicação circulando. E se forem, então, bebês de mulheres que fizeram uso da medicação, que fizeram uso no 3º trimestre, essas medicações, esses bebês devem ter as vacinas, né, de vírus vivos atrasadas por 6 a 12 meses, para dar o tempo da medicação sair do organismo para poder ser feita a vacina. Traz também, assim, que o anti-TNF não deve ser utilizado em associação com as tiopurinas. Tiopurinas que a gente viu, né, previamente, é categoria D, mas pode ser utilizado, porque são medicamentos muito bons para tratar as doenças agudas, e os anti-TNF são B. Mas quando utilizados de forma conjunta, eles são ruins na gestação. Eles aumentam de 2,4 vezes a chance de um parto prematuro e de 1,7 vezes complicações gerais na gravidez e infecções tardias nos bebês. Então, as duas medicações concomitantes não é adequado. Anti-integrina é uma outra classe de medicamentos, tem como exemplo a vedolizumab, que é uma medicação que parece ser segura na gestação, apesar de ter poucos estudos. Essa medicação foi, dentre todas, a que mais foi observado um número de aborto, é a que mais causa aborto. Mas, assim, o estudo mostra que, na verdade, não é a medicação que causaria o aborto, mas é porque essa medicação é utilizada em mulheres que não deram certo com nenhuma outra medicação, mulheres que estão com um quadro mais grave, então, o aborto, né, o índice de aborto elevado se deve ao fato de ser uma doença mais grave, e não à medicação por si só. Anti-interleucina 12 e 23, que também é um tipo de fármaco. Essa aqui tem pouquíssimos estudos, então eles recomendam não fazer uso durante a gestação, até que se tenha estudos melhores para poder concluir a sua segurança. O metotrexato é a única dentre todas as medicações usadas que é absolutamente contraindicado na gestação, sendo considerado classe C, assim como na amamentação, por ser abortivo e teratogênico. Então, assim como citei lá atrás, né, que os homens que desejam ser pais devem suspender a medicação de 3 a 6 meses antes de ter filho, o mesmo para a mulher. A mulher que faz uso do metotrexato deve suspender, deve planejar a gestação para poder parar essa medicação de 3 a 6 meses antes. Glicocorticoide é um medicamento muito importante para as doenças inflamatórias intestinais, uma vez que são uma medicação de escolha para doenças agudas, que está em crise. É medicação classificada como classe C, por estar associada a parto prematuro, feto PIG e diabetes gestacional, mas o artigo traz que, assim, é a medicação que deve ser usada. Então, você tem que tentar usar o menor tempo possível e na menor dose possível para trazer aquela mulher para um quadro controlado novamente. De uma forma geral, agora um resuminho, né, de como manejar a doença inflamatória intestinal na gestação. Quando uma paciente interna com uma crise, como é o caso da paciente que a Nina contou, a primeira coisa que tem que ser feita é afastar os quadros infecciosos. Então, exames de fezes, por exemplo, a reação de cadeia de polimerase para Clostridium deve sempre ser feita, porque vai ser uma das principais infecções. É importante a realização de sigmoidoscopia para CMV, principalmente nas gestantes, porque o artigo cita que ser, né, o grupo que tem mais infecções por citomegalovírus. E destaca que essa sigmoidoscopia deve ser feita de preferência sem sedação, pelos riscos da sedação para a gestação. E vale destacar também que o principal exame para marcador inflamatório vai ser a calprotectinina.
TINA, porque o VHS e o PCR, nesse caso, não vai ser uma boa escolha, porque a gestação já eleva esses marcadores. Então, é interessante ter um exame desse prévio para poder comparar com o da paciente durante a gestação. Com relação à indicação de cirurgia, vai ser semelhante à das mulheres não grávidas, destacando que deve ser priorizado, né, a realização da cirurgia no segundo trimestre, e que os procedimentos endoscópicos só devem ser realizados se for imprescindível, senão deve ser deixado para depois da gestação. O manejo, então, medicamentoso. A mesalazina, que foi uma das medicações citadas, que é uma das mais utilizadas, pode ser iniciada a qualquer momento na gestação, sem maiores riscos, sendo classificada como categoria B. Os produtos biológicos, que é o TNF, o TNF, pode ser iniciados no primeiro ou no segundo trimestre, também sendo uma medicação segura. A azatioprina e o mercaptopurina, que são as medicações classe D, devem ser evitadas no primeiro trimestre, mas podem ser, caso seja a única medicação que a mulher se adaptou, podem ser mantidos. E os glicocorticoides vão ser utilizados se a paciente estiver em crise da doença para poder ter uma remissão. E cita que essas mulheres com doenças inflamatórias intestinais são mulheres que têm uma maior chance de apresentarem trombose venosa profunda durante a gestação. Então, é sempre interessante avaliar, fazer uma profilaxia para TVP. Com relação ao quadro cirúrgico, as indicações vão ser as mesmas das mulheres não grávidas, que são megancolo tóxico, obstrução intestinal e hemorragia significativa. Lembra que a colectomia no segundo e no terceiro trimestre é de baixo risco. Os estudos evidenciaram que, quando foram realizados, não causaram nenhum mal à gestação. E vale destacar que, se optar por realizar a colectomia no paciente que está muito grave, vale a pena tentar fazer uma cesariana sincrônica com a colectomia subtotal. E isso deve ser feito, se for optado, a partir de 28 semanas. E que as cirurgias de correção de fístula devem ser adiadas só para depois do parto. Concluindo, então, muitas mulheres em idade reprodutiva são diagnosticadas durante a vida com uma doença inflamatória intestinal todos os anos. Então, é fundamental manter o controle dessas doenças antes e durante a gravidez, uma vez que a doença ativa vai aumentar o risco de complicações. A adição dos produtos biológicos, que é o TNF, ao arsenal de medicamentos, forneceu mais uma opção de tratamento, que, sim, são necessários novos estudos, mas tem mostrado uma medicação muito boa de ser utilizada durante a gestação, com boa resposta. Então, é importante que, quando for optar por qual tratamento vai ser feito para aquela gestante, conversar com ela, expor para ela os riscos e benefícios, para ver qual vai ser o melhor tratamento para ela, e que a crescente percepção atual da microbiota intestinal, os estudos estão sendo feitos, estão ajudando a desenvolver novos medicamentos que são eficazes e medicamentos que podem ser utilizados durante a gravidez. Então, assim, está cada vez mais sendo feitos estudos para poder melhorar o arsenal medicamentoso para tratar essas gestantes com doença inflamatória intestinal. É isso, muito obrigada. Obrigado, Lívia, também pela bela revisão aí a respeito da doença de Crohn e gestação. Como vocês podem ver, é uma doença muito complexa, né? Difícil da gente lidar com ela. E a gente está simultaneamente agora com 2 ou 3 pacientes em evolução. Aí nós escolhemos essa especificamente porque ela está internada no momento e recebendo antibiótico venoso, né? Por causa ela não consegue absorver bem o antibiótico por via gastrointestinal, então optamos a gastroenterologia e a CCH, e nós optamos por fazer esse tratamento da infecção urinária por via venosa mesmo, então tem que ser feito com ela internada. E a paciente, inclusive, também está com o colo um pouco dilatado, então ela está correndo um risco de ter um parto pré-termo. Tanto que nós até iniciamos hoje, né, sugerimos prescrever o Ultrogestan também, a progesterona, para tentar segurar um pouco mais essa gestação. Até uma pergunta que eu queria fazer para vocês, pena que a professora Marilene saiu aí da reunião, que ela teve que sair mais cedo, mas nós vimos aí que essa paciente, como ela tem um acometimento perianal e perineal também, ela teria contraindicação para parto vaginal. Mas se ela entrar em trabalho de parto pré-termo, igual acontece muitas vezes, ela está com 32 semanas, vai que ali com 34, 35, ela começa a queixar, e quando a gente vai fazer o toque, ela já está com 6, 7 centímetros. Será que a gente tem que fazer uma cesárea de urgência, ou será que, se esse parto for um parto que a gente está antecipando que vai ser rápido, dá para vir por via baixa? A Rogéria até se manifestou ali e falou que tem que ser via alta, nesse tipo de caso. E, de regra geral, sim, mas será que
justifica uma cesárea de urgência, ou a gente pode, se é uma criança que é pequena, que teoricamente não vai ter muito risco de lesão perineal, a gente poderia deixar por via baixa. O que vocês acham? Oi, Mário. Oi, Débora. Eu acho que uma epísio ampliada, do lado contrário da fístula, eu acho que poderia se pensar em deixar esse parto nascer via vaginal. Será, Débora? Essa fístula? Eu não sei, Débora. Eu acho que nesse caso ele ficaria com medo, que você vai mexer num períneo que já está muito fragilizado. Eu sou fã de física, mas eu acho que eu teria um pouco mais de cautela. Rogério, abre o microfone, professora Lamanda também. Pois não. Pode falar, professora. Pode falar, professora. Não, de jeito nenhum, minha linda. Fala aí, Rogério. Às vezes você vai falar o que eu ia falar. Obrigada, professora. Essas pacientes, mesmo sem estar em trabalho de parto, professora, elas têm indicação de via alta. Eu concordo, sabe, Rogério? A questão aí, Mário, é que é uma fístula não corrigida, né? Sim. Então, uma fístula não corrigida, se ela tivesse um histórico de fístula que tenha sido corrigida, é uma coisa, mas uma fístula em atividade é temerário aí o parto via vaginal, viu? Eu optaria pela cesárea mesmo. Tudo bem. Então parece que nós temos uma tendência, um consenso aqui dos especialistas que mesmo antecipando um parto tranquilo, o ideal seria que a gente fizesse via alta para preservar o períneo dela. Nina, você quer falar alguma coisa? Sim, eu acho que isso era, inclusive, uma coisa que valeria discutir com a gastro, porque no relatório deles não ficou muito claro se a doença dela, a fístula dela é ativa. Pelo que eu entendi, ela não é. Ela tinha uma fístula ativa e eles não têm estadiamento recente. Aí eu acho que às vezes caberia assim, discutir para entender melhor qual que é essa doença fistulizante dela. Aí é diferente mesmo, Nina. Aí muda o rumo da prova. O que acontece? Essas pacientes que têm essa doença inflamatória, elas têm em atividade, você tem uma resposta inflamatória ali muito grande e essas pacientes elas vão fistulizar. No ambulatório de doença de vulva mesmo, a gente pegou algumas pacientes com doença de Crohn. Ô Rogério, seu microfone está muito baixo. Deixa eu ver se aumenta aqui. Aumentou, professor? Melhorou? Melhorou. Essas pacientes, elas têm uma resposta inflamatória muito aumentada. Então, mesmo fora, claro que a gente está falando aqui na gravidez, mas mesmo fora da gravidez, elas fazem múltiplas fístulas. A gente já teve algumas pacientes no ambulatório de doença de vulva que eram inúmeras as fístulas. Então, mesmo na eventualidade de um trabalho de parto pré-termo, vale a pena fazer cesariana para você evitar o trauma e fazer novos trajetos ali no períneo dessa paciente. Tudo bem. Então, isso é até uma coisa importante, uma orientação importante para a gente passar para o plantão. Se ela entrar em trabalho de parto antes da hora, via alta, né? Porque se ela chegar até 37 semanas, provavelmente a gente vai acabar programando a interrupção. Mas minha dúvida é se ela entrasse em trabalho de parto antes da hora. Mas então, parece que o ideal para ela, para preservar esse períneo dela, seria a via alta mesmo. Concordo com o senhor, só ressaltar a dificuldade do controle clínico, né? Vocês verem que essa moça internou 12 vezes ao longo da vida, e desde 2009, que começou a ter os primeiros sintomas, até agora. É uma doença de evolução muito difícil. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, não sei se vocês prestaram atenção, acredito que tenham prestado, que, como acontece muitas vezes nessas pacientes de doença crônica, ela teve o método anticoncepcional suspenso, sem que ninguém oferecesse uma alternativa para ela, né? Eu vi isso também. O DIU dela deveria ter oferecido uma outra alternativa para que ela não engravidasse, que é isso que a gente vê. A paciente às vezes tem uma doença crônica grave, aí o médico, o clínico, ou mesmo até, às vezes até o próprio ginecologista suspende o anticoncepcional e fala assim, não, você não pode tomar anticoncepcional, mas não dá nenhuma alternativa e ela acaba engravidando, que acaba sendo pior para ela. Então, esse é mais um exemplo de uma paciente que ficou sem contraceptivo por causa da gravidade do quadro e acabou engravidando. Mais um triste exemplo desse para nós, né?
Então, sempre lembrar que quando a gente suspende algum anticoncepcional, algum método anticoncepcional, a gente tem que propor uma alternativa para o paciente. Não pode confiar que ela vai usar a camisinha e tabelinha e vai dar certo, né? Temos que pensar em alguma outra coisa. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Posso tirar uma dúvida, professor? Pode. Eu não entendi por que foi prescrito fluconazol. Fluconazol a gente não prescreve para gestante. Teve alguma pontuação? O seu microfone está muito baixo, eu vou repetir. A Rogéria está querendo saber por que foi prescrito o fluconazol. Ela já tinha feito tratamento 2 ou 3 vezes nessa gravidez com antifúngico tópico. Então, a gente acabou optando por alguma coisa mais forte, porque não tinha tido muito sucesso nos outros tratamentos. Entendi. Tudo bem. Mais alguma dúvida, gente? Algum comentário? Vai amadurecer o pulmão do menino com corticoide nessa situação ou não? Débora, se ela tiver num risco mais iminente de parto pré-termo, né? Por enquanto, eu acho que não. O colo dela está 2 centímetros, vai grosso ainda, a gente está acompanhando. Se tiver um risco mais iminente, a gente pensa em dar o corticoide. Ok. Eu teria uma outra dúvida também para poder esclarecer, pode ser, Mari? Pode, lógico. É o seguinte, a relação ao metotrexate, né? Eu vi aí, entre as recomendações, a recomendação do metotrexate ser suspenso assim, 3 meses antes de um planejamento de gestação. À luz dos conhecimentos novos sobre o metotrexate, essa orientação, ela permanece? Você fala porque você acha que deveria ser mais tempo ou menos tempo? Não, menos tempo. O que se conhece hoje já do metotrexate, né? A gente, inclusive, usa na gestação, né, para uma série de indicações, resguardando apenas o primeiro trimestre. Mas, assim, será que tem que interromper 3 meses antes? Existe um efeito residual tão forte do metotrexate assim? Essa é a minha dúvida. Professora, eu não sei te dizer se ele tem um efeito residual forte. Eu sei te dizer que a gente tem muito medo dele, porque ele tem essa ação muito grande aí sobre o trofoblasto, né? Tanto que a gente usa para ectópica, né? Basicamente para tratamento de conservador de gravidez ectópica. Aí entra aquela questão se ele é lipossolúvel ou se ele é hidrossolúvel. Os medicamentos são hidrossolúveis, eles têm uma absorção mais rápida e realmente não precisa desse intervalo todo. Os que são lipossolúveis, eles ficam depositados, como, por exemplo, o famoso Rocutan, né, que fica depositado e pode ficar até 6 meses ativo, uma quantidade pequena que pode ser relacionada à teratogenicidade. Eu não sei dizer em qual categoria que o metotrexate enquadra, mas eu acho que 3 meses é um prazo seguro, né? Eu acho que mesmo... talvez, com certeza. Né? Mas isso é uma coisa que a gente pode investigar, e quanto tempo que seria seguro para ela engravidar após a suspensão do metotrexate. Não tem essa resposta assim na ponta da língua, não. Marizinho. Oi. É Mônica aqui de Lavras. Hoje. Tudo bem? Tudo bem, Mônica. Aqui, eu fiquei caindo durante a reunião e eu queria saber do AS para prevenção de pré-câncer nessas pacientes. Mônica, não é uma indicação formal, né, cara? Na paciente com risco, que tem contraindicação. Na paciente, você fala nessa paciente especificamente da doença? Não, na paciente que tem risco, por exemplo, uma paciente que tem hipertensão crônica, que teria indicação do AS, e ela tem doença de Crohn também. É uma dose baixa, que teoricamente não tem um efeito gastrointestinal importante. Então, eu acho que, em termos de risco-benefício, acho que poderia ser dado, Mônica, mas é uma boa dúvida mesmo. Não sei se o pessoal da gastro ia concordar comigo, né? Mas eu acho que, em princípio, como é uma dose baixa, acho que não teria maior problema. Mas fica a dúvida mesmo, uma coisa para a gente esclarecer com o pessoal da gastro. Se teria alguma contraindicação, né, para o AS, para prevenção da pré-eclâmpsia, nesse caso. E se é paciente que usa medicação biológica, se tem alguma orientação em dar a última dose antes do parto, bem antes, pensando na vacinação do recém-nascido. Você sabe dizer alguma coisa? Não sei, vocês viram, Nina e Lívia, ao momento que tem que ser suspensas as medicações biológicas? Eu li o artigo também, não lembro de ter visto isso lá na revisão.
A Lívia fala um pouco disso no artigo. Eu acho que tem, não sei se tem o período de tempo exato, mas tem que ser suspenso. Não é, Lívia, por um tempo antes, se você chegou a ver? O artigo traz muito bem, não, ele só cita que as medicações que atravessam a barreira placentária devem ser evitadas no terceiro trimestre, exatamente porque alguns podem durar um tempo maior no bebê, e orienta isso sim, que as vacinas, né, com vírus vivos devem ser atrasadas aí de 6 a 12 meses para serem feitas, por conta da medicação estar no organismo. Então, a vacina do recém-nascido tem que ser atrasada de 6 a 12 meses. Isso, porque o bebê pode estar com o resto ainda da medicação e aquilo causar imunossupressão no bebê e os efeitos maiores, né, de fazer a vacina. Entendi. Então tá aí, Mônica. Tem que... Obrigada. Mário, e eu fiquei pensando em relação ao artigo quando fala de indicação de enoxaparina profilática para profilaxia de trombose, nessa paciente não foi feito. Você acha que teria indicação de fazer no pós-parto? Eu acho principalmente no pós-parto, né? Se ela ficar acamada mais tempo, aí eu acho que valeria a pena a gente considerar, assim, a profilaxia da trombose. Sei. Hoje a gente já está aproximando 1 hora de reunião, então vou agradecer a presença de todos. Semana que vem vai ser o artigo, que vai ser o Dr. Clóvis, que vai apresentar em conjunto com a Mariana, eu acho que é a Mariana. Aí eles já me enviaram o artigo e eu vou passar para vocês assim que terminar essa reunião. E aí, semana que vem, a gente discute esse artigo do Clóvis, então. Então, muito obrigado a todos e até semana que vem. Obrigada, tchau, gente.